Olá, você está na TV Mar, canal 25, e este é o programa 15 Minutos com Silvio Camelo. Essa semana, a Arquidiocese de Maceió, com a sua Comissão de Fé e Política, juntamente com o Conselho de Leigos, está recebendo aqui o ex-vereador da cidade de Campinas, Carlos Francisco, que veio proferir uma palestra sobre o papel do cristão na política. Satisfação recebê-lo aqui e nos fale, primeiro, o senhor foi vereador em Campinas, conte um pouquinho da sua trajetória na política. Em verdade, eu fui vereador de 1989 a 2008. 2009 a 2012 fui suplente, também ocupei a vereança, mas o fundamental é que eu assumi porque nós tínhamos um grupo de comunidades da Igreja Católica que motivadas por documentos da Igreja, etc., nós quisemos participar do processo político de forma mais direta. E eu, então, depois de um ano de pesquisas, de reflexões, de assembleias, eu fui indicado por esse conjunto, hoje são 16 comunidades, para sair candidato. Mas eu também era professor, tinha muitos alunos, muitos pais e alunos, etc., dava cursos também. Então, isso fez com que eu ganhasse um bom número de votos e fui eleito em 88 pela primeira vez. A participação política minha sempre foi em função das comunidades e sempre foi em função do agir político do cristão no processo político. E creio que ao longo dos 20 e tantos anos nós praticamente cumprimos com esta função. Essa entrevista está sendo gravada, quando você estiver assistindo, a palestra já vai ter acontecido na Casa da Indústria. Mas o tema da palestra é qual o papel do cristão na política. Como o senhor vê esse tema? É fundamental. No momento presente, isso é muito mais do que fundamental. A Igreja, desde o Concílio Vaticano II, ela olha o mundo da política não como um mundo sujo, um mundo perigoso, que nós temos que nos afastar. Muito pelo contrário. Ela insiste, o mundo, aliás, o Papa Pio XII falava isso, Paulo VI falava isso, agora o Papa Francisco fala, fazer política é a arte da caridade cristã, ou seja, se você quer viver a caridade cristã, o processo político é um dos campos mais importantes e melhores para você viver essa caridade. Por quê? Porque você constrói o bem comum. Como diz a encíclica, ou melhor, o documento, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Então, a partir do concílio, a Igreja vai insistindo, temos que ter participação política. Algumas igrejas jogam a direção, mas a Igreja no Brasil, por exemplo, joga os cristãos leigos e leigas para esse campo. Há documentos da CNBB que só falam da ética na política, ou então os cristãos no processo político, etc. E agora, a questão de 10 anos, nós criamos o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, que é de formação política para os cristãos leigos e leigas. É um curso que se dá em Brasília, em curso presencial e fechado, mas também temos dezenas e dezenas de escolas de fé e política pelo Brasil todo, nas diversas dioceses, nas diversas regionais. Ou seja, nós formamos os cristãos leigos e leigas a se inserirem no processo político. Alguns como sujeitos, ocupam cargos políticos, ou então, como nós vamos insistir muito hoje, os cristãos também devem participar das instâncias intermediárias do processo político. Por exemplo, conselhos municipais de cidadania, conselho do idoso, conselho de educação, de saúde, etc. Devem participar. Então, nós estamos conversando um pouco sobre isto. Como disse o Papa, eu vou apresentar esse vídeo, se você fala que a coisa está suja, se a coisa está ruim, por que você não participa? Se a coisa está suja, está ruim, talvez seja porque os cristãos não estão participando ativamente do processo político. Nós vimos justamente nas grandes crises que os países atravessam, os cristãos geralmente são momentos que a fé aumenta, porque o sofrimento faz com que as pessoas procurem a igreja. O Brasil está vivendo uma crise muito grande, uma crise econômica e uma crise institucional. Sim. Esse é o momento dos cristãos se manifestarem?
Olha, com certeza, aliás, o tema crise, hoje à noite nós vamos refletir um pouco, não dá para falar amplamente da questão de crise. O mundo e a civilização que nós estamos vivendo vivem uma crise de valores, crise de instituições, é gravíssimo. O Estado está em crise final também, a democracia está em crise, e nestes momentos nós como que tendemos a não ter um pé fixo, firme, onde pisar, né? Por exemplo, no Brasil, no momento presente, você falou duas crises, correta, a crise econômica, a crise institucional, mas nós temos também uma crise ética, né? Uma crise de valores. Hoje nós vivemos um país onde levar vantagem, quer seja, de qualquer maneira, é o que faz muita gente ir para o processo político, né? Nós temos visto que os nomes de homens e mulheres que se colocam no processo político para receber dividendos de corrupção é grande, é imenso. Então, nós vivemos um processo ético, uma crise ética neste país, que ou nós passamos, ou nós derrubamos tudo isso e construímos algo novo, ou nós vamos viver e ser aquilo que os jornais da Europa e dos Estados Unidos estão dizendo. Uma vergonha. Nunca se viu um país tão corrupto e, ao mesmo tempo, tão sem sentido como o país hoje. É uma vergonha, infelizmente. Os cristãos devem ter representantes ligados à igreja na política? Aí é que está. A Igreja Católica não faz isto. Ela não indica, o Zé é meu candidato. Isso não pode fazer. Na Igreja Católica não pode fazer. Os católicos, os cristãos católicos são chamados a participar do processo político de qualquer maneira. Quer seja no processo político partidário com alguma candidatura, em outros campos e até no processo de escolha de candidatos. Nós temos cartilhas que perfil do candidato. Exatamente, né? Agora, isso até qual é o tipo de candidato que nós devemos apoiar? Assim. Agora, ela não apoia o Zé, o Pedro, o Benedito. Não, isso ela não faz, né? Às vezes uma comunidade ou outra, ela faz o apoio, né? Dá o apoio, mas também não é uma coisa muito comum, não. Mas ela insiste no perfil do candidato. Se o candidato é católico, é ótimo, mas se ele não for católico, ele tiver o perfil ético que a igreja pensa, precisa ter, ele também pode receber os votos dos católicos, né? Diferente de outras denominações religiosas que indicam o candidato da sua igreja para que ele, lá no processo político, faça aquilo que a igreja quer que ele faça. Isso a Igreja Católica não faz. Fez isso na década de 20 e 30 com a Liga Eleitoral Católica. Isso acabou faz décadas e décadas e não mais pensa dessa maneira. Há uma independência muito grande do cristão que vai para a política. Ela só quer marcar a ética, a ética no seu trabalho. E há uma coisa fundamental, que isso está presente tanto nos discursos do Papa Francisco, mas também nos discursos da Igreja Católica. É a questão do destinatário do ir para a política. Você vai para a política? Vai. Mas quem é o destinatário principal da sua prática no processo político? É o pobre, é o necessitado, é aquele que não tem. Você está a serviço, primeiramente, daquele que é injustiçado, daquele que não tem casa, não tem comida, não tem as escolas, saúde, etc. Esse é o objetivo fundamental. Então, o que o cristão deve primeiro observar é que ele deve participar ativamente da política. Com certeza. Participar, né, do entorno da política, das coisas que se dizem respeito à política, como Sim. os conselhos, que o senhor bem falou aí. Sim. E também, na hora de decidir o seu voto, o perfil do candidato, com ações concretas também, que ele pode já ter realizado, Sim. e o passado dele. Exato. Isso aqui, pelo que o senhor está colocando, é fundamental para que o cristão, né, o católico, nós estamos aqui nos referindo mais precisamente para o segmento católico, Sim. possa fazer essa escolha. Mas nunca se omitir. Nunca, nunca, nunca. E há uma coisa que, na minha prática como
como parlamentar católico, vereador, né, etc., é a participação dos cristãos das comunidades no mandato do vereador ou do parlamentar, deputado católico, né? Eu, por exemplo, na cidade toda de Campinas, nós tínhamos 8, 10 grupos que mensalmente se reuniam para analisar o momento político, o momento econômico, etc., mas também de eles mesmos darem parecer, darem sugestões para o mandato. Isso é fundamental. O meu mandato nunca foi mandato meu, mas foi mandato de grupos de, às vezes, muito mais de 100 pessoas que gostavam de participar, de fazer política daquela maneira. Nós tivemos aqui um grande debate a nível local, porque primeiro começou no Congresso Nacional, depois os estados e os municípios, que foi a questão da ideologia de gênero. Sim. Acho que fazia muito tempo que a Igreja Católica, as comunidades, né, o Conselho de Leigos, os representantes da Igreja, os movimentos da Igreja não se envolviam diretamente numa questão como foi essa da ideologia de gênero. Sim. A Câmara Municipal de Maceió votou e votou conforme a orientação da corrente católica, cristã. Sim. Então, foi um momento onde todos se uniram. Sim. E houve vamos dizer assim, uma verdadeira cruzada em defesa da família. É isso que o senhor está se referindo? Olha, isto... A participação exatamente. ativa. Isso daí, por exemplo, em Campinas também foi assim. A igreja toda se mobilizou para refletir sobre isso. É uma pena que essa questão de ideologia de gênero tenha vindo meio que atravessada, né? Então, você às vezes... Eu sou contra a ideologia de gênero. Eu acho que a questão de gênero não é uma questão cultural. É uma questão muito mais interna do corpo do que algo... Eu sou mulher porque me fizeram mulher, eu sou homem porque me fizeram homem. Não. Na nossa visão, é mulher ou é homem a partir do corpo. Agora, pode ser que você tenha uma série de descargas hormonais diferentes, e aí aquilo que o Papa João Francisco fala. Nós temos que amar, seja ele próximo a mim, igual a mim, ou amar porque ele é diferente. Isso é fundamental, né? Então, a homossexualidade, essa história de dizer homossexualidade é pecado, homossexualidade é doença, isso nós não podemos concordar em hipótese alguma. A homossexualidade é um estado de espírito e um estado de corpo de alguém que é diferente de mim, né? Uma coisa que eu não posso concordar, o único voto que eu fui claro, é a questão do aborto. Isso não dá para pensar. E eu não sou contra o aborto porque sou religioso. Não uso argumentos religiosos. Eu uso o argumento filosófico. Para mim, não importa se a mãe tá mal ou isso ou aquilo. A criança é um ser independente da mãe. A criança é um ser independente de todos nós. Ela é um sujeito histórico que merece respeito na sua vida. Portanto, enfiar um grampo e matá-la no útero, isto é, para mim, crime. E num ponto de vista hediondo, porque a criança estará paralisada. Então, contra o aborto eu sou absolutamente. Então, não temos conversa. Agora, a questão de um homossexual. Qual é o problema do homossexual? Eu não vejo nenhum problema. Ele é homossexual. Diferente de mim? Muito diferente. Mas ele é. E por que ele é? Porque alguma coisa no corpo dele fez com que ele fosse. Portanto, não é de ideologia, não é ideologia de gênero. Ele é porque a sociedade fez ela assim. Não, senhor. Então, temos esses aspectos que nós vemos. Dentro da igreja, portanto, esses aspectos, não o aborto. O aborto é condição sine qua non, nós não temos divergências nenhuma dentro da igreja. Agora, a questão de gênero, às vezes, nos faz pensar e agir de forma um pouco diferente. Ou você age em função de parâmetros e de arquétipos estabelecidos, ou você age em função do amor que você tem ao outro, à outra, na sua diferença de opções. E no meu caso, eu acho que não deve ser opção, mas é construção interna da sua sexualidade. Nós estamos há pouco mais de 90 dias das eleições. Exato. O senhor veio aqui a Maceió proferir essa palestra, sim, né, convidado pela Arquidiocese de Maceió e também pelo Conselho de Leigos. Estamos no final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para que as pessoas pudessem refletir durante esses 90 dias e fazer justamente a sua escolha
dos próximos representantes para vereador e para prefeito da capital? Isso. Eu diria que nós temos que... Eu também sou eleitor, vou para a urna, para a maquininha nossa lá, tem que ter, para nós cristãos, esta reflexão. O agir cristão na política se dá também quando você vai votar e eleger alguém. Que aquele em quem você está pensando votar deve ser eticamente responsável, alguém que está muito mais disposto a ir para o processo político para agir a favor do outro, que este outro seja normalmente o mais destituído, o mais pobre. Você não vai lá representar a sua categoria, você está representando a humanidade, eu diria até em termos teológicos, você está representando o Cristo que sofre lá no mandato. Portanto, temos que pensar como eleitores assim, em quem votar. Votar naquele que põe a sua vida ou vai pôr a sua vida a serviço do outro, a serviço da outra. Que as suas práticas sejam sempre práticas de construção do bem comum. Aquilo que faz com que o outro, a outra, seja sujeito, seja gente e, de certa maneira, buscar a felicidade. Isso se dá na educação, na saúde, na assistência, na moradia. Portanto, a nossa prática, como eleitores, nós temos que estar sempre olhando como que ele vai atuar na área da educação, da saúde, da assistência, da moradia e qual vai ser a prática dele no mandato. Né? Ou ele vai defender, como fazem muitos, ele faz acordo com o prefeito e vota de acordo com o prefeito, quer ele pense sim ou não, ele vai defender aquela linha. Não. Ele tem que defender o projeto de vida e o projeto de sociedade que o cristianismo prega. Uma sociedade de iguais, uma sociedade de sujeitos e uma sociedade onde o pobre seja sujeito. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, parabenizar a Arquidiocese de Maceió e o Conselho de Leigos por promover mais esta palestra, mais uma oportunidade que todos vão ter. E essa entrevista você pode acessar também através do canal da TV Mar Canal 25 no YouTube. Meu nome é Silvio Camelo, este é o programa 15 Minutos com Silvio Camelo. Até a próxima semana, se Deus quiser.